Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E o vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições de fé no livro de Josué. O tema de hoje é Vivendo na Terra Prometida, lição número 11. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vivendo na terra prometida. O verso para memorizar. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1. Viver em uma comunidade pode às vezes levar a disputas e tensões. Isto é especialmente verdadeiro na igreja, em que pessoas de diferentes origens e grupos sociais vivem e trabalham juntas para um propósito comum. Nesta semana estudaremos Josué 22 e um desafio que surgiu de um grande mal-entendido entre o povo. No início do livro de Josué, ordenou que as 2,5 tribos, que receberam herança no lado de leste do Jordão, atravessassem o Jordão e participassem da conquista, juntamente com as tribos do lado oeste do Jordão. Josué capítulo 1, versos 12 a 18. E agora que a tarefa foi cumprida, eles estavam livres para voltar. No entanto, no oeste do Jordão, na terra de Canaã, eles construíram um altar que gerou preocupação entre as tribos do oeste do Jordão. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Como podemos promover a unidade na igreja? Porque é importante ter uma mente e o alcance maior de nosso chamado e não se deixar afetar por intrigas. Essas são algumas das questões sobre as quais iremos refletir nesta semana. Lição de domingo: comprometimento. Pergunta número 1. Leia Josué capítulo 22, versos 1 a 8. O que esses versos nos dizem sobre o compromisso dos Reubenitas, dos Gabitas e da meia tribo de Manassés. Segundo Josué, as tribos do outro lado do Jordão haviam cumprido plenamente os deveres estabelecidos por Moisés e por ele próprio, o que significava uma dedicação significativa a um sacrifício em nome da causa comum de Israel. Eles haviam lutado ao lado de seus irmãos todo esse tempo. Josué capítulo 22, verso 3. Ou muito tempo, o que na realidade significou cerca de 6 ou 7 anos. Ver Josué capítulo 11, verso 18, capítulo 14, verso 10, Deuteronômio capítulo 2, verso 14. As esposas e os filhos daqueles israelitas haviam sido deixados em casa, no lado leste do Jordão, mas eles decidiram lutar lealmente ao lado de seus irmãos, enfrentando a ameaça de ferimentos e morte na guerra. Esses versos destacam indiretamente a importância da unidade da nação e da terra. Além disso, preparam um caminho para a história que se segue, que, em última análise, trata da unidade. Será que as tribos israelitas permaneceriam unidas apesar da forte fronteira natural que o Jordão formava entre elas? Permitiriam que a geografia marcasse sua identidade nacional ou deixariam que a adoração comum ao único Deus os mantivessem como a nação escolhida por ele, unida e forte sob sua orientação teocrática? Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade era possível. Eles não serviam aos seus companheiros israelitas, mas ao próprio Yahvé, que os havia encarregado de sua missão. Encontramos nesse mesmo princípio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivesse trabalhando para Deus, e não apenas os seres humanos.
ver Efésios capítulo 6, verso 7. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Que poderia ser mais elevado do que trabalhar para o Criador do Universo. Na vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. Às vezes é fácil fazer isso. No entanto, podemos buscar o poder do Senhor que promete estar conosco e nos capacita a fazer do que Ele nos pede. Se mantivermos diante de nós nosso elevado chamado, poderemos ser motivados a seguir em frente, apesar dos inafitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição de pecado. Pergunta no rodapé. Josué 22, versos 5 e 6, relata que Josué apelou às tribos que estavam partindo para que permanecessem fiéis ao Senhor e depois as abençoou. Como nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se orássemos mais uns pelos outros? Exatamente. Se orássemos uns mais pelos outros, seria uma comunhão fraterno. E não brigas ou ficar reparando nas roupas dos irmãos, das irmãs. Ah, aquele não vestiu bem, aquela não vestiu bem, aquela lá não sei o quê. Quer dizer, é focar na oração, ter fé. Lições de segunda-feira. Acusações. Pergunta número 2. Leia Josué capítulo 22, versos 9 a 20. A história das tribos que retornaram. Quais acusações as tribos do Jordão Ocidental fizeram contra as tribos do Jordão Oriental? Até que ponto essas acusações eram bem fundamentadas? Em contraste com o verso 1, em que as tribos do lado leste foram chamadas por sua forma usual, Rubonitas, Gabitas e assim por diante. Aqui é usada uma expressão diferente, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Essa escolha contrasta com os filhos de Israel, Josué capítulo 22, verso 11, representando assim um grupo diferente. Na narrativa, a expressão toda a congregação de Israel, Josué 22, 12, 16, 20, se refere às apenas 9 tribos e meia a oeste do Jordão, enfatizando a ruptura que havia se formado entre os dois grupos. De fato, a questão fundamental da história que se segue é se as tribos do lado leste do rio podem ser vistas como os israelitas. Esperaríamos um desfecho mais pacífico para a história. No entanto, surge uma tensão quando se relata que as tribos do leste ergueram o altar no Jordão. O texto não explica os motivos deste ato nem descreve a função do altar ou da atividade especificada relacionada a ele. A ambiguidade em relação ao significado desse altar aumenta ainda mais se nos voltarmos à primeira travessia do Jordão, nos capítulos 3 e 4, em que todo Israel entrou na margem do Jordão para atravessar o rio em direção à terra firme de Canaã. Aqui uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora para atravessar o rio na direção oposta. Em ambos os casos foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que inevitavelmente vem à frente é: o que significam estas pedras? Compare com Josué capítulo 4, versos 6 e 22. Esse altar foi construído para sacrifícios ou para apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia? A falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido que, potencialmente, poderia levar a um conflito terrível. Pergunta no rodapé. Não devemos julgar os outros. O que isso significa? Lucas capítulo 6, verso 37. João capítulo 7, verso 24. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Por que é tão fácil chegar às conclusões erradas sobre a motivação das outras pessoas?
é que não devemos julgar ninguém e que precisamos esperar a pessoa relatar o que ela errou ou o que ela não errou. A gente não tem paciência. As pessoas não têm paciência com isso. Fica difícil. Lição de terça-feira. Assombrado pelo passado. Pergunta número 3. Leia Josué capítulo 22, versos 13 e 15. Novamente, mas agora à luz de Números 25. Por que os israelitas escolheram Finéias como líder da delegação das 9,5 tribos? Antes de aceitarem como verdade os rumores de que poderia ser considerado uma declaração de independência, as 9,5 tribos, agora chamadas duas vezes de os filhos de Israel, enviaram uma delegação para esclarecer a intenção e o significado do altar. A delegação era composta por Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, que seria o sucessor de Eleazar após a sua morte. Josué capítulo 24, verso 33. Finéias já havia ganhado alguma visibilidade como sacerdote, que havia colocado a fim da devassidão de Israel em Baal-peor. Números capítulo 25. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Números capítulo 25, versos 7 e 8. Finéias certamente teve alguma influência. Os outros missionários eram representados das 9,5 tribos a oeste do Jordão, cada um sendo o chefe de uma família dentre os clãs de Israel, chefe da casa de seus pais. Josué capítulo 22, verso 14. A delegação iniciou a acusação de sacrilégio e rebelião com a fórmula profética oficial assim diz. A distinção aqui não era o Senhor quem estava falando, mas toda a congregação do Senhor. Josué capítulo 22, verso 16. Eles lançaram a acusação de que as suas tribos e meia haviam cometido transgressão, traição e rebelião. O termo transgressão é a mesma palavra hebraica usada para descrever o pecado de Acã, Josué 7:1, e ocorre várias vezes nos 5 livros de Moisés. Por exemplo, Levítico capítulo 5, verso 15, capítulo 6, verso 2, Números capítulo 5, versos 6 e 12. Os exemplos de Acã e Baal-peor servem como precedentes, uma para a traição e o outro para a rebelião. Eles também expressam o temor das 9,5 tribos, que é o ato de construir um altar não motorizado. Poderia levar à apostasia, idolatria e imoralidade, que incorreria na ira do Senhor sobre toda a nação de Israel. Pergunta no rodapé. Todos nós temos experiências negativas do passado que moldam a maneira como lidaremos com os incidentes semelhantes no futuro. Como a graça de Deus pode nos ajudar a garantir que as tragédias de nosso passado não determinem a maneira como tratamos as outras pessoas? Quer dizer, é de você assumir o erro e de tratar bem as pessoas. Isso é o propósito. Lição de quarta-feira, uma resposta gentil. Pergunta número 4. Leia Josué capítulo 22, versos 21 a 29. À luz de Provérbios capítulo 15, verso 1. O que podemos aprender com a resposta das tribos do leste? A resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro no que diz respeito ao seu tema e à sua estrutura. Até então, as tribos não responderam às acusações, mas, em vez disso, ouviram calmamente as alegações contra elas. Diante da gravidade das acusações, essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1. A frase inicial da defesa, Josué 22, apresenta 3 nomes do Deus de Israel: El, o poderoso; Elohim, Deus; e Yahé, o Senhor. Esta frase é repetida 2 vezes
com uma força crescente, pois se torna um juramento solene para eliminar as dívidas ou falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil. Em Israel, eles estavam firmemente convencidos de que Deus conhecia e compreendia plenamente a situação e esperavam que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. As duas tribos e meia também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor. Chamado-o para executar a justiça se fossem de fato culpadas. Ver Deuteronômio capítulo 18, verso 19 e 1 Samuel capítulo 20, verso 16. Segue-se uma revelação surpreendentemente que, por um lado, prova que a base de acusação era inválida. Um altar não servia apenas como local de sacrifício, e por outro lado revela sua verdadeira motivação. O medo da separação de Israel, não se apostasia, foi a verdadeira motivação deles. Portanto, a construção do altar não era evidência de apostasia, como se supunha. Na verdade, era o contrário. Eles haviam agido por temor ao Senhor, assim como fizeram as tribos do lado ocidental do Jordão. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. A preocupação genuína das tribos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica, quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos de seus irmãos, eles demonstraram autêntica felicidade pelo fato de suas suspeitas terem sido revelado erradas. A guerra civil em Israel foi evitada, a unidade da nação foi preservada. Pergunta no rodapé: como você lida com falsas acusações? É acreditando na promessa de Deus e ter fé que isso vai ser revelado para salvar você. E compartilhe alguns dos princípios que orientam a sua atitude. Salmos capítulo 37, versos 3 a 6, 34 e 37. Lição de quinta-feira: resolução de conflitos. Pergunta número 5. Leia Josué capítulo 22, versos 30 a 34. Como todo esse incidente nos ajuda a resolver esses conflitos e promover unidade na igreja? A história de Josué 22 contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados nos relacionamentos humanos, cotidianos, à família, na igreja e na comunidade. Número 1. Quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem os problemas. É claro que se as tribos da Transjordânia tivessem comunicado sua intenção de construir um altar, todo o problema poderia ter sido evitado. Número 2. Mesmo que alguém esteja convencido da sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. As tribos do lado ocidental do Jordão acreditam rapidamente no boato que havia chegado aos seus ouvintes e chegaram à falsa conclusão que as tribos do leste do Jordão já haviam apostatado. Número 3. Converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Número 4. Esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. As tribos do lado ocidental do Jordão estavam dispostas a abrir a mão de parte de seu lote para acomodar as outras tribos. Se de fato de estarem do outro lado do Jordão fosse a causa de sua suposta apostasia. Número 5. Quando for acusado ou sem razão de uma resposta gentil que afaste a ira. Responder uma acusação com outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Número 6. Alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das duas tribos de meia.
Elas não estavam tão orgulhosos de seu juramento, que não pudessem admitir que estavam errados ao fazê-lo. Se as tribos do lado oriental do Jordão tivessem apostatado, o povo de Israel teria aplicado as exigências da aliança. A unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. Entretanto, a disciplinada igreja deve ser sempre o último, e não o primeiro, recurso depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com base na palavra de Deus falharem. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de uma forma consistente? Lição de sexta-feira, estudo adicional. Ao mesmo tempo que a importância de tratar o pecado com firmeza é igualmente evitar o julgamento ríspido e suspeita de infundada. A sabedoria mostrada pelos Rebunitas e seus companheiros é digna de imitação. Ao mesmo tempo que procuraram honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. Apesar disso, não mostraram ressentimento. Escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos, antes de tentar fazer sua defesa, e só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. Assim, o problema que ameaçava trazer consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Mesmo sobre falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos, e podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo terão a caridade que é paciente e benevolente. A vontade de Deus que a união e o amor fraternal existam em seu povo. A oração de Cristo antes de sua crucificação foi para que os seus discípulos fossem um como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que o Deus o enviou. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Ellen G. White, no Patriarcas e Profetas, páginas 454 e 455. Então, povo de Deus, esse foi a lição número 11. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da escola sabatina para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!